O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao episódio 178 do nosso Catecismo em um ano. Hoje nós vamos acompanhar a leitura dos números 1391 ao 1401, nós estamos conhecendo o sacramento da Eucaristia. Os frutos da comunhão. A comunhão aumenta nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. Pois o Senhor diz: quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, conforme o Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 56. A vida em Cristo tem seu fundamento no banquete eucarístico. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Versículo 57. Quando, nas festas do Senhor, os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de que foi dada a garantia da vida, como o anjo disse a Maria Madalena: Cristo ressuscitou. Eis que agora também a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe o Cristo. O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação até o momento da morte, quando nos será dado como viático. A comunhão nos separa do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, e o sangue que bebemos é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por isso, a Eucaristia não pode nos unir a Cristo sem, ao mesmo tempo, nos purificar dos pecados cometidos e sem nos preservar dos pecados futuros. Toda vez que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o seu sangue é derramado e é para a remissão dos pecados, devo recebê-lo sempre, para que perdoe sempre os meus pecados. Eu que sempre peco, devo ter sempre um remédio. Esta é uma catequese de Santo Ambrósio. Como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade que na vida diária tende a enfraquecer. Esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas e de nos enraizarmos nele. Visto que Cristo morreu por nós por amor, quando fazemos memória de sua morte, no momento do sacrifício, pedimos que o amor nos seja concedido pela vinda do Espírito Santo. Pedimos humildemente que, em virtude deste amor, pelo qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós e sejamos nós mesmos crucificados para o mundo. Tendo recebido o dom de amor, morramos para o pecado e vivamos para Deus. Palavras de São Fulgêncio de Ruspes. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros.
Quanto mais participarmos da vida de Cristo e quanto mais progredirmos em sua amizade, tanto mais se torna difícil nos separarmos dele pelo pecado mortal. A Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena da Igreja. A unidade do corpo místico, a Eucaristia faz a Igreja. Aqueles que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo. Por isso mesmo, Cristo os une a todos os fiéis em um só corpo, a Igreja. A comunhão renova, fortalece e aprofunda esta incorporação à Igreja, realizada pelo batismo. No batismo fomos chamados a constituir um só corpo. A Eucaristia realiza este apelo. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Isto é São Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Se sois o corpo e os membros de Cristo, é o vosso sacramento que é colocado sobre a mesa do Senhor, recebeis o vosso sacramento. Respondeis amém, sim, é verdade. Aquilo que recebeis e subscreveis ao responder. Ouvis esta palavra, o corpo de Cristo, e respondeis amém. Sede, pois, um membro de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. Este aqui é um dos sermões de Santo Agostinho. A Eucaristia compromete com os pobres. Para receber na verdade o corpo e o sangue de Cristo entregues por nós, devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Degustaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão. Desonras esta própria mesa, não julgando digno de compartilhar do teu alimento aquele que foi julgado digno de participar desta mesa. Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa, e tu, nem mesmo assim, te tornaste mais misericordioso. Esta é uma homilia de São João Crisóstomo. A Eucaristia e a unidade dos cristãos. Diante da grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama: ó sacramento da piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo da caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da Igreja que rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações ao Senhor para que voltem os dias de unidade completa de todos os que nele creem. As igrejas orientais, que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, celebram a Eucaristia com grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos, principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais permanecem ainda unidas a nós por estreitos laços. Por isso, determinada comunhão, através das coisas sagradas, em circunstâncias oportunas e com a aprovação da autoridade eclesial, não apenas é possível, como também aconselhável. As comunidades eclesiais oriundas da Reforma, separadas da Igreja Católica, em razão sobretudo da ausência do sacramento da ordem, não conservaram a substância própria e integral do mistério eucarístico. Por este motivo, a intercomunhão eucarística com estas comunidades não é possível para a Igreja Católica. Todavia, essas comunidades eclesiais, quando fazem memória na Santa Ceia da morte e da ressurreição do Senhor, professam que a vida consiste na comunhão com Cristo e esperam sua volta gloriosa. Quando urge uma necessidade grave, a critério do ordinário, os ministros católicos podem dar os sacramentos, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, aos outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que o pedem espontaneamente. É preciso então que manifestem a fé católica no tocante a esses sacramentos e que apresentem as disposições exigidas. Estamos refletindo, juntamente com as catequeses do Papa Francisco, a liturgia eucarística.
Hoje ouviremos a catequese proferida na audiência geral em 7 de março de 2018. Quando se conclui o rito da apresentação do pão e do vinho, tem início a oração eucarística, que qualifica a celebração da missa e constitui o seu momento central que leva à Sagrada Comunhão. Corresponde a quanto o próprio Jesus fez à mesa com os apóstolos na última ceia, quando deu graças sobre o pão e depois sobre o cálice do vinho. A sua ação de graças revive em cada nossa Eucaristia, associando-nos ao seu sacrifício de salvação. Nesta oração solene, a oração eucarística é solene, a Igreja exprime o que ela cumpre quando celebra a Eucaristia e o motivo pelo qual a celebra, ou seja, faz comunhão com Cristo realmente presente no pão e no vinho consagrados. Depois de convidar o povo a elevar os corações ao Senhor e dar-lhe graças, o sacerdote pronuncia a oração em voz alta, em nome de todos os presentes, dirigindo-se ao Pai por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo. O significado desta oração é que toda a Assembleia dos Fiéis se una com Cristo para magnificar as grandes obras de Deus e para oferecer o sacrifício. E para nos unir devemos compreender. Por isso a Igreja quis celebrar a missa na língua que as pessoas entendem, a fim de que cada um possa unir-se a este louvor e a esta grande oração juntamente com o sacerdote. Na verdade, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. No missal, há várias fórmulas de oração eucarística, todas constituídas por elementos característicos, que gostaria de recordar agora. Todas são belíssimas. Antes de tudo, há o prefácio, que é uma ação de graças pelos dons de Deus, em particular pelo envio do seu Filho como Salvador. O prefácio conclui-se com a aclamação do Santo, normalmente cantada. É bom cantar Santo, 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 Santo é o Senhor. É bom cantá-lo. Toda a Assembleia une a própria voz àquela dos anjos e dos santos para louvar e glorificar a Deus. Depois há a invocação do Espírito a fim de que, com o seu poder, consagre o pão e o vinho. Invocamos o Espírito para que venha e no pão e no vinho esteja presente Jesus. A ação do Espírito Santo e a eficácia das próprias palavras de Cristo, proferidas pelo sacerdote, tornam realmente presente, sob as espécies do pão e do vinho, o seu corpo e o seu sangue, o seu sacrifício oferecido na cruz de uma vez para sempre. Nisto Jesus foi claríssimo. Ouvimos como São Paulo, no início, narra as palavras de Jesus. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Este é o meu sangue, este é o meu corpo. O próprio Jesus disse isto. Não devemos formular pensamentos estranhos, mas isso será possível? É o corpo de Jesus e ponto final. Com um ato de fé, acreditamos que é o corpo e o sangue de Jesus. É o mistério da fé, como dizemos depois da consagração. O sacerdote diz, mistério da fé, e respondemos com uma aclamação. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do Senhor, na expectativa da sua vinda gloriosa, a Igreja oferece ao Pai o sacrifício que reconcilia o céu e a terra. Oferece o sacrifício pascal de Cristo, oferecendo-se com ele e pedindo, em virtude do Espírito Santo, para se tornar em Cristo um só corpo e um só Espírito. A Igreja deseja unir-se a Cristo e tornar-se com o Senhor um só corpo e um só Espírito. É esta a graça e o fruto da comunhão sacramental. Nutrimos-nos do corpo de Cristo para nos tornarmos, nós que o comemos, o seu corpo vivo hoje no mundo. Este é o mistério da comunhão. A Igreja une-se à oferta de Cristo e à sua intercessão nesta luz. Nas catacumbas, a Igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, de braços largamente abertos em atitude orante. Como Cristo, que estendeu os braços na cruz, assim por ele, com ele e nele,
a Igreja se oferece e intercede por todos os homens. A Igreja que ora, a Igreja orante. É bom pensar que a Igreja ora, reza. Há um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava no cárcere, no qual a comunidade cristã diz: orava incessantemente por ele. A Igreja que ora, a Igreja orante. E quando vamos à missa é para fazer isto, fazer Igreja orante. A oração eucarística pede a Deus que receba todos os seus filhos na perfeição do amor, em união com o Papa e o Bispo, mencionados pelo nome, sinal de que celebramos em comunhão com a Igreja Universal e com a Igreja Particular. A súplica, como oferenda, é apresentada a Deus por todos os membros da Igreja, vivos e defuntos, na expectativa da bem-aventurada esperança de partilhar a herança eterna no céu com a Virgem Maria. Ninguém nem nada fica esquecido na oração eucarística, mas cada coisa é reconduzida a Deus, como recorda a doxologia que a conclui. Ninguém é esquecido. E se eu tiver uma pessoa, parentes, amigos que estão em necessidade ou passaram deste mundo para o outro, posso nomeá-los neste momento, interiormente e em silêncio, ou escrever para que o nome seja pronunciado. Padre, quanto devo pagar para que o meu nome seja dito? Nada. Entendestes isto? Nada. Não se paga a missa. Ela é o sacrifício de Cristo, que é gratuito. A redenção é gratuita. Se quiseres, faz uma oferta, mas não se paga. É importante entender isto. Esta fórmula codificada de oração, talvez a possamos ouvir um pouco distante. É verdade, é uma fórmula antiga. Mas se compreendermos bem o seu significado, então certamente participaremos melhor. De fato, ela exprime tudo o que realizamos na celebração eucarística. E, além disso, ensina-nos a cultivar 3 atitudes que nunca deveriam faltar aos discípulos de Jesus. As 3 atitudes. Primeira, aprender a dar graças sempre em todos os lugares, e não só em determinadas ocasiões, quando tudo corre bem. Segunda, fazer da nossa vida um dom de amor, livre e gratuito. Terceira, fazer comunhão concreta, na igreja e com todos. Portanto, esta oração central da missa educa-nos, aos poucos, a fazer de toda a nossa vida uma Eucaristia, isto é, uma ação de graças. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!